Tudo isso é um pouco assim, porque lá no Lume também a gente fica enfunado lá, e a gente nem está em São Paulo, está em Barão Geraldo, que é um mundinho bem à parte, assim. Então, é muito legal assim, sair de lá, vir pra cá, e a gente oxigenar, a palavra oxigenar é muito boa. Então, esse agradecimento é mais assim, um estímulo para que isso possa ser feito muitas vezes. Tem tantos grupos aqui em São Paulo, tantos espaços aqui em São Paulo, se cada um fizesse um por ano, nossa, teria muito espaço de discussão, né? E eu vim aqui para falar sobre mimesis corpórea, né, que foi o que eles sugeriram para eu falar. E eu pensei que talvez a minha contribuição fosse mais interessante, então, ao invés de falar sobre a mimesis corpórea que o Lume desenvolve, falar um pouco sobre essa questão de mimesis, como que a gente, dentro da mimesis, a gente tenta potencializar a questão do corpo em arte, ou como você lançar o corpo para um território artístico. Acho que vocês tiveram duas falas que mostram processos como isso se dá, ou como isso se pode dar. E enquanto processos, todos os processos são válidos a priori. Acho que é isso que a gente tem que pensar, que todos os processos são válidos a priori. E eu acho que o que eu gostaria de falar para vocês é um pouco conceituar um pouco essa questão de mimesis, ou da mímica, ou de todas essas questões, que a gente vê lá na base o que é essa questão de mimesis, e o quanto isso que a gente vem discutindo, e quanto esses processos singulares eles podem se dar, e como isso está lá na base, na verdade. Porque se a gente for pensar na palavra mimesis, ou mímica, ou imitação, que são primas todas elas, ou ação, ou movimento, ou essa questão do corpo em ação e estação ser uma ação poética, isso já foi discutido, já vem sendo discutido desde os gregos. E o Aristóteles ele coloca uma coisa que acho que é bastante interessante a gente pensar. Ele fala de imitação, mimesis, ou de mímica, se a gente pode, ou mimese no caso. Ele fala, mimesis é o seguinte: mimesis é a imitação de uma ação de vida. Não é uma imitação de ação, não é uma mímica de ação. É muito claro, é uma imitação de ação da vida. Isso significa que mimesis é uma imitação de uma ação potente de vida. Ou seja, a arte, enquanto mimesis, ele não imita a vida, mas ele recria uma potência poética, uma potência que a vida tem. E ele recria isso poeticamente. Se a gente for pensar no velho e bom Aristóteles, a gente já vê que lá já existe uma fala, e uma fala que diz o seguinte: a imitação, ou a potência, ou o corpo imitando, ou em mímica, ele deve fazer o seguinte: ele tem que imitar uma ação, ele não tem que imitar ele não tem que representar algo, ele não tem que interpretar algo, mas ele tem que recriar uma potência de vida, uma potência vital. Como fazer isso? Existem infinitas possibilidades. E essa é o nosso grande problema e a nossa grande solução. Porque, como existem infinitas possibilidades, você pode escolher vários caminhos. O fato de você poder escolher vários caminhos, às vezes, te trava, porque você tem muitas possibilidades. Tá? Isso para gente que trabalha com a questão do corpo, ou do corpo em arte, ou dessa questão que vai para uma questão da poética através de uma relação corpórea, ela é bastante significativa. E por que isso? Porque a gente tem que começar a pensar que o corpo ele é singular. E enquanto singularidade, ele é uma potência vital, singular e diferenciada. E aí eu vou fazer o link que eu comecei a falar, que é assim, existem diferenças. Só que a gente está acostumado a não pensar em diferenças, a gente está acostumado a pensar em particularidades. Como que eu vou falar isso para vocês? Vamos pensar na chuva. Se eu falar chuva, ou a palavra chuva, ou o conceito chuva, todo mundo sabe o que é, né? A gente já vem uma imagem na cabeça.
Se eu falar para vocês, a chuva se repete todo dia, ou a chuva se repete sempre, ou sempre chove, é uma repetição da chuva. Tá? Bom, essa ideia que a gente tem, que é uma ideia particular, que é uma ideia que a gente tem que ir um pouco contra quando a gente fala de arte, que acho que é uma questão que a gente sempre se coloca quando a gente fala, principalmente do corpo em arte. Então tá, você tem uma técnica como um balé clássico que você tem que repetir um movimento e esse movimento tem que ser repetido de uma forma perfeita. Tá? Ou mesmo, isso eu estou falando do balé clássico ocidental, mas você pode pegar, por exemplo, pensar o próprio ecru como particularidade, ou seja, uma técnica particular onde você tem que, teoricamente, repetir aquilo. Ou mesmo uma mímica que você, um mimo, por exemplo, como você disse que você precisa repetir aquilo, ou uma coreografia que você precisa repetir aquilo. Tá? Então, a ação que se repete a cada vez. Isso é pensar um pouco particularmente, de uma forma particular. A gente tem que começar a pensar que existe uma maneira singular de pensamento. O que significa isso? Significa que a chuva, enquanto chuva, ela é particular e você sabe que aquela chuva se repete. Ou aquela particularidade se repete. E aí isso é uma repetição do mesmo. Como se a gente fosse fazer uma coreografia e se fosse possível repetir o mesmo. Como se fosse possível repetir uma coreografia mesma. Só que a gente esquece de uma coisa muito boba e muito óbvia, que é óbvio, é que para a gente chegar nessa particularidade, você tem que fazer generalizações. Então tá, cada chuva é uma chuva, gente. Não existe uma chuva igual a outra. Não existe, e aí, porque cada chuva é uma chuva. Ela pode cair aqui, mas aí amanhã, ela não vai cair exatamente da mesma forma. E aí eu já estou falando de uma micropercepção da chuva, uma generalização chuva. Então você tem que pensar uma chuva que seja uma chuva de uma chuva singular a cada chuva. E aí, o que se repete a cada chuva não é a chuva em si, mas o que se repete a chuva é a diferença da chuva. Concordam comigo? Se cada chuva é uma chuva, não é o que se repete, não é a chuva em si, mas é a diferença que cada chuva é. Ou seja, por que falando tudo isso? Porque a gente precisa começar a pensar, já aqui, e por que eu estou falando chuva? Já que a gente chegou lá, Aristóteles pensou, bom, Aristóteles quer que a gente imite a potência de vida. A potência de vida, ela é singular, não é contínua. A potência de vida existe uma chuva, só que cada chuva é uma diferença. Tá? A chuva não é uma generalização de chuva. Tá? E se você, enquanto artista, desde Aristóteles, você tem que pensar, Aristóteles é 4.000 anos, né? A gente está falando de 4.000 anos. Se há 4.000 anos atrás a gente tem que imitar a potência de vida, então a gente tem que imitar a singularidade dela, porque é aí que está a potência da vida, não na generalização do que a gente chama de chuva. O que significa que, se a gente for fazer uma coreografia, ou uma imitação, ou uma mimesis, ou uma ação, a questão não é repetir a ação, mas é repetir a diferença daquela ação a cada vez. E é isso que vai dar justamente o frescor daquela questão. Então, para o ator, ou para o mímico, ou para o dançarino, a questão é como repetir o mesmo sendo diferente. Ora, se a gente tem que imitar a potência de vida, é isso que a gente tem que fazer. Não é a cada vez fazer uma outra coreografia ou a cada vez fazer uma outra mímica, mas é a cada vez dentro daquela mímica ou daquela coreografia você perceber todas as infinitas possibilidades potenciais que aquela coreografia ou aquela ação tem. Ou seja, temos que imitar a potência de vida e mímica nesse sentido. Mimesis corpórea nesse sentido que a gente entende no Lume é justamente isso. Como você cria um espetáculo, cria uma coreografia, quando eu falo coreografia eu posso falar XM, por exemplo. Tá? Quando eu falo mimesis eu posso falar café com queijo. Quando eu falo, ou uma experiência que eu tive agora que foi um espetáculo de teatro e dança que eu coordenei, o Fuga, por exemplo. Tá? Essas três vertentes, elas têm processos diferenciados e resultados diferenciados. Só que
O importante não é nem o processo, nem o resultado, mas é o fluxo que este processo e resultado gera na potencialização daquilo. Quando o Coutinho fala, quando o espetáculo ele estreia, começa o trabalho, significa que quais são as infinitas possibilidades que você tem dentro daquela coreografia, dentro daquela ação. E eu acho que é aí que está o trabalho do que a gente chama de mímica corporal, ou do que a gente chama de mímesis. O Lume, ele, não sei se todos sabem, mas o Lume é filho do Decroux. Quer dizer, o Bonnier foi pupilo do Decroux, tá? E ele veio com a gente, e quando ele criou o Lume, ele não ensinou nem um passo do Decroux, nenhuma ação decruniana pra gente. A técnica do Decroux não foi ensinada, tá? Ele ensinou algumas coisinhas simples e básicas, mas ele não aprofundou nisso, porque ele queria justamente entender por que o Decroux conseguia, a cada vez, fazendo o que ele fazia, a cada vez parecia ser a primeira. Porque no fundo, o Decroux, ele entendeu corporalmente essa questão de ser singular. Só que ser singular não é ser um a cada vez, ou fazer uma... que é o que todo mundo pensa quando você fala, você tem que ser singular, você tem que ser singular. Então, a cada vez é uma coisa louca, vamos lá, gente, não tem mais forma, não tem mais nada, tá? Não. Na verdade, o que o Decroux fez é justamente formalizar de uma maneira muito específica uma técnica para, a partir dela, criar todas as possibilidades que você tem. Ou seja, a questão que eu acho que não fica muito claro quando você lê as coisas do Bonnier, é que ele fala, a ação é a poesia do ator, ele fala. E a gente pode dizer que a ação é a poesia do dançarino, por quê? Porque, na verdade, não que é a poesia da mímica ou da mimesis, porque a gente entende a ação no Lume como um fluxo de diferenciação de ação na própria ação ou no próprio desenho de ação. Certo? Ou seja, o que a gente tem que pensar é que enquanto corpo, ou enquanto conceito de corpo hoje, num pensamento contemporâneo, a questão da contemporaneidade, ela não está na loucura das ações físicas ou você fazer um espetáculo absolutamente livre, leve, solto, sem nenhuma formalização, sem nenhum experimento, sem nenhuma base de sustentação. Isso pode ser uma opção. Ou seja, a opção formal do espetáculo é ser improvisado. Isso é uma opção. Mas existe uma formalização dentro da própria improvisação. Não existe um oba-oba. Agora, o interessante é como dentro desta questão, dentro desta formalização, você manter o fluxo de diferenciação que aquela ação tem. Este é um grande segredo. Alguns conseguiram fazer isso de uma forma genial. Decroux, Nijinsky. Nijinsky, ele pegou o balé clássico e ele simplesmente dançava o balé clássico e ele transformou, claro, ele revolucionou até o balé clássico. Ele até fazia algumas outras coisas ou algumas coisas diferenciadas, mas ele, no fundo o que ele fez foi revolucionar o balé clássico numa outra camada de sensação, que não era a camada formal, mas era a potência que ele conseguia extrair daquela questão formal. Tá? A questão formal, ela está no nível de sentido. Tá? Como você tem uma questão formal no espaço-tempo da cena, você tem um nível de sentido. Tá, você gera um fluxo de sentido. Mas o fluxo de ação que gera, macroscópico, que gera esse fluxo de sentido, é só uma camada. Porque você tem uma outra camada, que é essa camada da singularidade, ou desse fluxo que nunca é o mesmo, nunca se repete, que é justamente o que a gente chama de uma camada de sensação. Essa camada de sensação, ela está justamente na não repetição da forma. Ou seja, a forma, ela só é um suporte para você entrar na questão da sensação. E o que eu chamo de sensação é essa potência de vida, essa potência de não diferenciação e essa potência de recriação da ação a cada
vez que você faz. Tá? Deu para entender um pouco as questões todas que eu coloquei? São questões bastante complexas, dá para a gente falar muita coisa sobre isso. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que, para mim, o teatro contemporâneo, a dança contemporânea, o teatro dança contemporâneo, a mímica contemporânea, eu acho que cada vez mais a gente está tendo, intuitivamente ou não importa, ou conscientemente ou não, uma consciência, no sentido que ele fala, desta questão. Tá? E muitos buscam justamente essa questão. Como deixar uma ação, uma base de ação que não é uma ação que se repete, mas é como que você consegue fazer com que um ator, um dançarino, um performador, que um mímico entre não numa ação ou repita uma ação, mas ele comece entrando num fluxo de ação, para que esse fluxo se recrie a cada vez. Tá? E para que esse fluxo se diferencie a cada vez, não dentro da formalização, entre aspas, da própria ação, mas dentro da potência que aquela ação tem. Tá? Cada ação vai ter uma infinidade de possibilidades. Existe uma nuvem, uma zona de infinitas possibilidades para cada objeto. Isso vale para qualquer coisa. Duchamp entendeu isso muito bem. Se vocês quiserem no máximo, vocês vão ver. Ele via na privada, que é algo absolutamente atual e concreto, ele via outras possibilidades. Ora, se o Duchamp faz isso, ou urinol, então se ele via isso no urinol, na privada, etc, ou no ferro, por exemplo, na fonte, que ele chamou de fonte, que dá toda uma outra questão para aquilo, ou seja, ele ressignifica, repotencializa um objeto. Ora, nós que somos atores, dançarinos, performadores, mímicos e dançarinos, atores, dançarinos, seja o que nós formos, se o Duchamp consegue ver aquilo no urinol, que é algo absolutamente objetivo, a gente teria que começar a tentar ver isso pelo menos na questão do corpo, porque ele não é tão objetivo como um urinol. Ele tem uma potência, acredito que ele tem uma potência bem maior que um urinol. Então, acho que a gente tem que ser um pouco duchampiniano, vamos dizer, sabe? Nas nossas pesquisas, nas nossas questões, e principalmente como a gente vê o corpo e como a gente vê o corpo em cena. Tá? Nessa questão de você entrar em possibilidades, entrar nessa zona de experiência, nessa zona de potência. E principalmente, quando a gente falar de imitação, o que a gente tem que imitar é essa potência de singularização e essa potência de diferenciação que a vida tem. Isso falou de Aristóteles. Tá, gente, depois a gente conversa mais. No Lume a gente experimenta bastante questões de espaço. A gente tem um espetáculo que a gente chama Parada de Rua, que é na rua. A gente tem espetáculos como o Café com Queijo, que fecham um quadrado, o público fica dentro junto com os atores, e é para público reduzido. A gente tem espetáculos onde a gente faz para palco italiano com pouca gente, quer dizer, palco italiano pequeno. Hoje a gente faz palco italiano grande. Tem espetáculo que a gente faz uma sala, como um dia. Então a gente trabalha bastante com essa questão do espaço, mas para a gente uma questão que é muito importante claro que o espetáculo é concebido para determinado espaço. Isso determina muitas coisas da espacialização e da própria relação que você tem com o público e etc, etc. Mas mesmo que seja um espetáculo feito para palco italiano pequeno, por exemplo, a cada palco italiano que você vai, pequeno, ele é diferente. Entende? Então, tudo bem, você tem uma configuração espacial básica que você trabalha em cima daquilo, principalmente no processo de criação. Geralmente, esse espetáculo, o que determina muito os nossos espetáculos é o tamanho da nossa sala de trabalho. Então, assim, se você tem uma arquibancada e um palco italiano, que a gente chama de palco italiano, é um palco italiano assim, porque tem uma arquibancada e tem um palco italiano. Tá, você vai para um palco italiano, por exemplo, na Caixa do Rio de Janeiro, onde o palco fica a quase 3 metros do público, quer dizer que tem uma relação
quase de os deuses estão em cima e os pobres mortais aqui, isso determina muito como você faz o espetáculo. Aí você tenta jogar tudo para frente, mas tem um abismo entre você e o público. E pra gente é muito gostoso o espetáculo que é muito parecido com a nossa sala, por exemplo, o espetáculo a palcos italianos, por exemplo, aqui do Sesc Consolação, que é um palco que lá embaixo você tem o que está acontecendo. Então, por quê? Porque isso é muito parecido com você põe uma arquibancada e tem um palco italiano. Exatamente. É horrível, né? É um espaço. Em cima daquele palco gigante, né? Exatamente. Tinha vela no quarto bancário do palco. A gente tentou, eles falaram que por segurança não podia. E aí eles falaram, tudo bem, se vocês quiserem cancelar, vocês perdem toda tá bom, vai. Mas, então isso determina, quer dizer, é claro que a gente tenta, por exemplo, tem um teatro de Blumenau que é lindo, maravilhoso, só que o teatro tem 30 metros de profundidade e 18 metros de boca, sendo que tem um proscênio de quase 6 metros e você não consegue colocar luz no proscênio, porque é proscênio, não tem vara. Então, necessariamente, você tem que ficar aqui atrás, tem 6 metros na sua frente, depois tem 4 metros para a primeira fileira, entende? É palco italiano, mas, você entende? Então, eu acho que cada espetáculo, cada espaço determina aquela apresentação. Mesmo os espetáculos de rua, sabe? Não tem como no início do espetáculo, imagino que muitas coisas já aconteceram. A cada espetáculo é um. Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma experiência maluca que a gente foi apresentar no Cairo, numa favela do Cairo. E aí a gente começou a apresentar numa favela do Cairo. A parada de rua é uma parada, justamente uma parada. São músicas, a gente vai andando, caminhando e vai brincando com o público. Um parênteses, nos Estados Unidos assim, a gente abraça, beija o público, às vezes. Nos Estados Unidos eles proibiram a gente de tocar o público porque a gente poderia ser processado por assédio sexual. Então a gente não podia tocar o público. Então isso também determina. Mas no Cairo, por exemplo, foi uma coisa louca, porque a gente começou o espetáculo, eles ficaram tão excitados com o espetáculo, o povo, tão excitados, que de repente eles começaram a entrar entre nós. E entraram entre nós, e aí a gente é uma fila, e aí a fila começou a se desmembrar. E aí a gente começou a não conseguir tocar mais, porque eu já não ouvia a clarineta que estava lá na frente, eu fico lá atrás porque eu faço percussão, e eu não conseguia mais ouvir, até que a gente desistiu. E aí 3 foi para um lado, 3 foi para o outro, e eles levaram a gente para um bar. 3 dos 3 que estavam comigo levaram a gente para um bar, puseram a gente em cima de uma mesa e falaram, toca pra gente, toca. E aí eu não sabia o que estava acontecendo com os outros, eles estavam no outro bar. Ou seja, aí você fala, poxa, não deu certo o espetáculo? Deu, foi. Só que aquele espetáculo foi aquele espetáculo. Porque aquele espaço, não só o espaço, mas a relação das pessoas com o espaço, com o espetáculo, determina também essas questões. Exatamente, são essas singularidades. Quem quiser, cada espaço, por mais que seja determinante, obviamente, vocalmente, na ação, ou seja, o tamanho da ação que você faz para um palco italiano grande é diferente da ação que você faz para um café com queijo que eu estou aqui do lado da pessoa. Isso é determinante? Determina, mas a cada lugar vai ser diferente, tá? Porque mesmo para o café com queijo a gente já teve que fazer em lugar que era totalmente aberto, que a gente teve que delimitar um espaço enorme e colocar as cadeiras mais para cá, mas a delimitação do espaço ficava lá atrás, então isso já muda completamente a potência vocal que você usa, etc, etc. Isso é um fator de estudo, inclusive. Porque não sei se você já ouviu falar do João das Neves, é um diretor, ele estuda algo e ele está teorizando e pensando algo que ele chama de dramaturgia do espaço. Porque cada espaço, se a gente está falando que cada espaço determina a maneira, singularmente a maneira como você faz a dramaturgia, que é o espaço que dá. Tá? Então, se você isolar essa questão dramatúrgica do espaço, então você vai ter um elemento de pensamento, de ação, de estudo, que é essa dramaturgia do espaço.
E eu acho que a sua formação dupla pode ajudar muito a pensar essa questão. Aí a segunda pergunta, sobre o fluxo. Tá, é difícil a gente pensar, né? Como é que faz isso? Porque você faz, mesmo um espetáculo improvisado, que a tendência, que a maneira de construção é a improvisação, você tem módulos de improvisação, né? Você tem maneiras, ou você nunca improvisa do nada, tá? Você tem maneiras ou fluxos de improvisação. No espetáculo codificado, vamos dizer, que gera códigos, que são espetáculos onde você tem elementos codificados, ações codificadas, que são sempre, entre aspas, as mesmas, macro perceptivamente falando, a gente trabalha no Lume com uma questão que é não pensar em repetir a ação. E quando você e aí você pensa a ação física não é a repetição muscular da ação, mas é como você entra no fluxo da criação dessa ação. Então, por exemplo, eu vou ter que dar um exemplo. Tem uma ação, por exemplo, que é o seguinte, que é uma ação que eu faço um café com queijo. Tá? Eu já teve 8 acidentes grávidos, né? Eu já teve pneumonia, eu já teve também 4 com uma malária. Só que a malária produz uma verminose 1 milhão por minuto. E a perdão na malária não produz essa verminose, é diferente, né? Porque quando você tem malária, você tem certeza absoluta que é malária. Tá? E aí vai. Aí a questão é, se eu pensar essa ação como uma ação absolutamente codificada, então eu tenho essa tensão aqui, essa tensão aqui, essa tensão aqui, essa tensão aqui, eu tenho que falar sempre aqui da mesma jeito. Ou seja, a gente não pensa nisso, a gente pensa em como eu entro nessa ação através de pontos. E como esses pontos me levam para a ação e como eu, através da ativação desses pontos, eu brinco com a ação. Então, por exemplo, isso a gente chama de punctus. Punctum quem falou a primeira vez de punctum foi o Barthes. O Barthes tem uma coisa de fotografia. Então ele fala assim, se você olha uma fotografia, tem algum ponto da fotografia que te punge, que te afeta. Tá? Falando de uma fotografia poética, vamos dizer, estética. E esse ponto que te afeta na fotografia, ele tem 2 características. Ele é metonímico e ele é expansivo. O que significa? Que aquele ponto, metonimicamente, contém o todo da foto. E justamente porque ele contém o todo da foto, ele expande a percepção para o todo da foto. Então, é um ponto que te chama a atenção, mas você percebe a foto como um todo. Tá? E o ponto que você entra na foto. Eu pensei, poxa, que interessante, porque eu pensei assim, que interessante. Eu pensei, que interessante porque isso, pensando na ação, não enquanto ação, não enquanto movimento, não enquanto gesto, sabe, mas pensando num fluxo de ação, eu pensei, bom, ao invés da gente pensar na ação, um desenho da ação, por que não pensar como descobrir em cada ação um ponto, que aquele ponto contém o todo da ação e se expande para a ação, e aquilo faz com que eu entre na ação. E aí eu gere um fluxo dessa ação, através não da ação como um todo, shape, fechada, como um ponto que me leva para a ação. E aí, o que acontece nessa ação que eu faço? Existem 2 pontos. Existe uma tensão muito específica no ombro, tá? Existe uma tensão muito específica nesse músculo facial aqui. Essa tensão específica no ombro e no músculo facial me leva para o todo da ação e que acaba me levando também para a voz, porque essas tensões todas fazem com que essa voz ela seja orgânica, porque essas tensões todas levam para a voz. E aí o interessante é que eu não penso na ação, no que a minha bacia vai fazer, no que o meu olhar vai fazer, porque daí eu deixo isso livre justamente para eu entrar no fluxo espacial e da relação que eu tenho naquele momento. Porque daí eu não codifico, eu não gero códigos absolutamente fechados. Eu tenho um código fechado que é toda uma ação física, que vai ser a voz sempre, que vai ser sempre esta maneira de se colocar no espaço, essa tensão e essa tensão, só que eu deixo buracos, eu entro nela deixando buracos para que eu possa, através dela, achar estas singularidades que eu falei neste momento aqui agora, desse acontecimento.
Dá para entender? Para completar um pouquinho, o próprio Damasio, ele coloca que realmente, se você ri, um riso, ele aciona certa musculatura e aciona certas regiões do cérebro. Se você finge um sorriso, essas regiões não acionam. E também você não aciona certos músculos. Mas ele fez um experimento com uma atriz que ele considera muito, que é uma atriz de ópera, que fazia Clitemnestra, e ele fez essa atriz também sorrir e ela lembrando que ela estava em cena, por exemplo. E o interessante do que aconteceu foi que realmente ela sorriu, ela não acionou certos músculos, mas ela acionou certas regiões cerebrais, que não a região do riso, mas que também outras que não eram a região de alguém que simplesmente está sorrindo e fingindo que está sorrindo. O que significa isso? Significa que um ator, uma atriz ou um dançarino, ele tem a capacidade, talvez não de acionar todas as partes cerebrais através da musculatura, que um sorriso, entre aspas, real acione, mas ele tem a capacidade de acionar alguma coisa. E isso é muito interessante, porque esse alguma coisa que é o nosso material. Ou seja, você não precisa necessariamente rir em cena, acionando todas as musculaturas para acionar a parte cerebral do riso. Mas alguma coisa tem que ser acionada. Tá? Então, o que ele prova é que os atores profissionais, os dançarinos profissionais, eles conseguem, através do acionamento muscular, acionar determinadas questões neurológicas, que não são as mesmas da questão cotidiana se você estiver rindo de verdade, mas que aciona. Então você tem um fluxo neuromotor, vamos dizer assim, que é integrado, e aí alguma coisa acontece. Tá? Que é muito diferente se você está no cotidiano mentindo isso daí que o Coutinho está falando, quer dizer, essa outra coisa que é acionada quando a pessoa ri, talvez seja mais interessante cenicamente do que o próprio sorriso. Então o que interessa é essa outra coisa, sabe? Essa outra coisa que pode acionar esse sistema motor. E para fechar, o que eu queria dizer, a emoção, por exemplo. O Luiz Otávio falava assim, emoção para ele era in motion. Não tinha nada a ver com mas é in motion, porque já que se você aciona, se o sorriso aciona alguma coisa no seu sistema nervoso, no seu sistema neurológico, significa que emoção, in motion, quer dizer, eu tenho que estar em emoção, ou seja, em movimento, para que ative, para que esse nervoso seja ativado. A Anzu Furukawa, que foi uma atriz bailarina de Butô que trabalhava com a gente, ela fala assim, o Butô não trabalha com os músculos, o Butô trabalha com os nervos, que é um pouco isso, na verdade. Quer dizer, como você aciona através dessa in motion, através desse movimento, dessa ação, você aciona esses sistemas todos. Tá? E outra coisa, só para fechar, vida. Você falou assim, o que diferencia um ator vivo de um ator morto? Um ator morto está morto, né? Está lá no caixão. A única possibilidade de você ver um ator morto é ele estar no caixão. Mas eu acho que metaforicamente eu entendo o que você está falando. Que você quer dizer assim, um ator que é mecânico, vamos dizer, demais. Tá? Eu não sei muito bem. Um ator cabotino, vamos usar a palavra que o... esqueci o nome da pessoa que usava essa palavra, mas é também da década de 20. É cabotino, é antigo. Mas às vezes essas palavras antigas, elas têm uma força. Então, esse ator cabotino, muito interessante você pensar, por exemplo, o que é vida? O que é estar vivo? Né? O Maturana, que é um biólogo, ele era doutor, ele foi fazer uma palestra nos Estados Unidos, e aí um aluno de primeiro ano levantou a mão e falou assim, eu estudo biologia, o senhor estuda biologia, todo mundo estuda biologia aqui, por favor, me defina o que é, já que biologia é estudo da vida, me defina o que é vida, porque eu quero estudar exatamente o que é vida. E o Maturana, que era um doutor já muito conhecido até mundialmente, falou assim, ele não soube responder. E ele ficou muito abalado com isso. Então ele chegou, voltou para o Chile e falou assim, eu não consigo responder o que é vida, eu estou estudando biologia há muitos anos e o que define um ser vivo de um ser morto?
Né? Aí ele falou, bom, é um conjunto de sistemas? Não. É um conjunto de células? Não. É um conjunto? Não é um conjunto. Tá? Não são moléculas, são células, mas esse banco tem madeira, então são células mortas, mas então não é um conjunto de células. Aí chegou à conclusão que não é o conjunto, não é você colocar várias coisas em conjunto e nem colocar várias coisas em relação nesse conjunto. O que define um ser vivo, que ele chegou à conclusão com o Varela, que era um aluno de pós-doutorado dele, que o que define o ser vivo é um conjunto de sistemas em relação